Eu sou o Bruno Seixas e hoje a gente vai falar sobre receber pagamento internacional. Parece simples, né? A gente vê oferta o dia inteiro de várias empresas, mas não é tão simples assim chegar na empresa certa e entender o processo certo para você. É, então aqui a gente trouxe o Bruno Menezes, que é engenheiro de software há 5 anos e é cliente da Payoneer e vai contar um pouco da experiência dele antes da Payoneer, né? Como ele conheceu a empresa, como ele chegou na solução de recebimento que ele está hoje, vai contar um pouco da história dele também e dividir dicas e outras maneiras de você não precisar passar por todas as partes difíceis da jornada e ir direto para a parte certa. Bruno, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui falando com a gente. Ô, Brunão, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder participar aqui e ajudar o pessoal. Conta um pouquinho da tua jornada, o que que você faz hoje e como começou essa tua vida trabalhando para empresas de fora do Brasil. Certo. Olha, eu comecei como um estudante de graduação de engenharia da computação. Na verdade, o início de tudo foi como engenheiro elétrico, estudante de engenharia elétrica, não deu muito certo. Aí migrei para engenharia da computação por um convite de um colega. Eu sempre fui muito chegado em computador, assim, mas nunca passou pela minha cabeça de trabalhar com isso, né? Para mim era um hobby, era algo que eu fazia para me divertir. E aí fui fazer o curso assim meio que na cega. Acabei que encontrei algo que parecia que foi feito para mim, né? Que eu me identifiquei completamente com a área e não demorou muito para começar a aparecer em vagas de emprego, inclusive dentro do curso da graduação, né? Porque pelo menos na universidade onde eu trabalhava era muito comum o pessoal receber vagas mesmo de estágio durante o curso e aí já ir trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Comigo não foi diferente. Eu arranjei um trabalho numa empresa local aqui na minha cidade, em uma startup pequena de 4, 5 pessoas mais ou menos. E aí, como era uma empresa pequena, acabou que tiveram muitos desafios, claro. Você de um porte menor, acabava que sobrava muita responsabilidade para mim, mas também era uma ótima oportunidade de aprender. Então, eu acabei aprendendo muito, foram muitas experiências que eu tive lá, e isso me possibilitou a crescer também muito rápido na carreira. Rapidamente eu saí dessa empresa, fui para uma empresa um pouco maior aqui da cidade também, de cartório, a gente montou o sistema web para eles, depois expandi ainda mais, fui para uma empresa de São Paulo, já em nível nacional, e aí também não demorou muito para achar uma empresa de nível internacional. Para São Paulo você chegou a se mudar ou também foi à distância? Foi à distância, foi à distância. Por conta da pandemia, né, o mercado se aqueceu bastante nessas contratações remotas e aí acabou dando essas possibilidades, né, que até antes da pandemia poderiam parecer mais difíceis, ai, como é que eu vou fazer para trabalhar em São Paulo? Vou ter que me mudar para lá. E assim, a pandemia teve várias coisas ruins e boas, né? Uma dessas, para mim, pelo menos, foi muito boa que me deu essa oportunidade. E da questão, como é que foi a tua preparação pessoal até chegar numa empresa internacional, a parte da entrevista, a parte do inglês? Como que foi essa tua jornada? Olha, eu particularmente já estudava inglês há muito tempo. Minha mãe, ela sempre teve na cabeça dela de que o inglês era muito importante, graças a Deus. Ela sempre incentivou bastante eu e meu irmão a estudar desde cedo. Ela pagava cursinho, levava a gente, ela era super incentivava a gente nesse lado. Então, o inglês nunca foi um problema para mim. Eu já tinha contato com a língua desde os 10 anos de idade, se eu não me engano. Então, parecia mesmo que o caminho já tinha sido traçado para eu chegar onde eu estava chegando realmente, né? E para conseguir a tua primeira oportunidade, foi de primeira? Você tentou várias vezes? A questão cultural, a diferença, né, de falar com um recrutador brasileiro versus um recrutador internacional, como é que foi esse pedaço em específico? É muito diferente, né, cara? É muito diferente. Eu acredito que a minha primeira vaga eu consegui de primeira. A minha primeira vaga eu consegui de primeira e também foi a maior empresa que eu já trabalhei até hoje, ironicamente. Foi o PayPal. Eu consegui passar de primeira com a indicação de um amigo para uma vaga. E aí, lógico, fiz todo o processo seletivo e tal, toda aquela burocracia, enviando documentações e documentações, assinando o contrato que não acaba mais.
Uhum. mas foi de primeira. Só que logo depois dessa, eu tive uma série de outras entrevistas para outras empresas internacionais também, que não deram muito certo. Algumas deram, mas não tinham benefícios muito interessantes, outras já não deram logo de primeira, o pessoal já me cortava logo. Então, foram várias experiências realmente diversas até eu chegar na minha outra empresa, no caso, a minha próxima oportunidade de trabalho após o PayPal, que é a que eu estou hoje, né, que é a Superside. E a primeira vez quando você foi receber o primeiro pagamento, como é que foi a tua experiência? Foi surpreendentemente fácil. Eu tinha uma ideia de que seria muito complicado e que tinha que fazer uma burocracia muito grande para conseguir receber o dinheiro. Mas, na verdade, não. O meu primeiro pagamento, inclusive, foi com a Payoneer. Eu recebi diretamente por vocês. Já tinha algumas opções, né, já predispostas, assim, então eu não tive que procurar tanto, eu fiz uma procura mais superficial entre as opções que eles me deram, falaram, ó, a gente já tem essas opções aqui, você pode escolher qualquer uma delas, mas você também pode escolher uma outra que você queira que a gente dá um jeito. E aí, dentro da lista que eles ofereceram, Payoneer já parecia uma oportunidade excelente para mim. Então, foi bem tranquilo, na Isso foi verdade. quando, mais ou menos? Você lembra o ano? E eu acho que foi final do ano de 2020, já lá em outubro, novembro, se não me engano, foi isso. E de lá para cá, o que que você percebeu de diferença entre o mercado, o serviço, mais pessoas recebendo? O que que está mudando durante a pandemia, que você percebe entre seus pares ou até mesmo mais pessoas que estão procurando esse caminho de trabalhar com empresas de fora? Eu percebo que o mercado cresceu demais, demais. O número de pessoas que estão participando desse mesmo tipo de oportunidade realmente incomparável com antes da pandemia. Antigamente era uma coisa rara você encontrar alguém que trabalhava para fora, né? Era quase como um achado. Você já começava aquela conversa, nossa, mas e aí, como é e tal, já criava curiosidade. Hoje é quase que banal, assim. Hoje você anda por aí, conversa com a pessoa, você trabalha com o quê? Trabalha com isso, recebe recebe por aqui, pelo Brasil? Não, recebe internacional. Então, realmente se tornou algo parte do nosso dia a dia, pelo menos do meio das pessoas que eu ando em contato. Da tua experiência recebendo pagamento de fora, por que que você hoje continua com a Payoneer? O que que te faz ficar com a empresa? Olha, a Payoneer ela tem bastante vantagem em relação à concorrência para o meu perfil de uso, pelo menos. Então, para o lado do empregador, já é muito interessante. A minha empresa atual, Superside, por exemplo, ela tem a Payoneer como uma das opções principais de pagamento. A parte das taxas da Payoneer são competitivas, elas são, assim, das que você pode encontrar, assim, ela está dentro das melhores. Ela descomplica bastante todo o processo de recebimento, dependendo da quantia que você está recebendo, inclusive, é como se você estivesse recebendo num banco nacional aqui uma transferência. Você recebe realmente como se estivesse fazendo uma transferência para sua conta. E, assim, acima de tudo, eu acho que o mais importante para mim é a segurança que eu tenho com a Payoneer, né? Eu venho usando ela todos esses tempos, nunca tive problemas. Então, realmente, até hoje eu não consegui encontrar nada que fosse melhor do que a Payoneer para usar, não. Mas e se você fosse indicar ou recomendar algumas coisas, alguns atalhos ou dicas para quem está começando a procurar uma carreira internacional, o que que você diria, assim, as três coisas principais que você acabou passando e falou, pô, isso aqui, se eu soubesse antes, poderia ter sido mais fácil. Olha, eu particularmente não passei, mas eu acredito que vale da mesma forma. A dica mais importante é o inglês, não tem para onde fugir. Querendo ou não, é a língua global, é a língua onde você vai se comunicar com gente não só dos Estados Unidos, mas da Europa, da Ásia, de onde quer que seja, você quiser arranjar um emprego lá fora, a língua em comum ela acaba sendo o inglês. Então, eu acho importantíssimo uma pessoa não inclusive é um mito, né, que aqui no Brasil tem muito, que eu acho que é importante também comentar.
não precisa ser um inglês do nível nativo, com a pronúncia perfeita, sabendo se comunicar perfeitamente. Você precisa só conseguir manter uma comunicação com a outra pessoa. Você precisa conseguir conversar, você precisa conseguir passar a sua ideia, precisa conseguir entender o outro. Mas eu vejo muita gente com aquela preocupação de, meu inglês não é muito bom, minha pronúncia não é perfeita, eu erro na conjugação dos verbos. Cara, a única, sério, da minha experiência, as únicas pessoas que se importam com esse tipo de coisa são os brasileiros. O pessoal de lá de fora não liga para isso. Então, eles querem saber se você consegue fazer a sua tarefa, se você consegue passar o status da sua tarefa, se você consegue pedir ajuda, ajudar outra pessoa. Isso realmente é o mais importante, é se comunicar. Uma outra dica importante é estudar um pouco a parte legal da coisa, né? E pode não ser você estudando, mas que você procure alguém que entenda do assunto. Pode ser um contador ou alguém que seja mais versado nesse assunto, próximo a você, para você poder tirar as dúvidas e entender como é que funciona. Não é nenhum bicho de sete cabeças de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo ninguém quer ter uma surpresa depois na hora de declarar o imposto de renda de que não estava fazendo as coisas certinho. Então, eu acho que, assim como qualquer coisa nova, vale a pena dar uma olhadinha para ver como é. Novamente, posso ir adiantando, não é difícil, mas tem um processo um pouco diferente do que talvez a maioria das pessoas esteja acostumada. E talvez uma terceira dica é não tenha medo, porque eu acho que nós brasileiros somos muito capacitados. Eu já trabalhei com gente assim de todo lugar do mundo, de todos os continentes. Eu já vi de perto a experiência de trabalhar com brasileiros e com pessoas de vários lugares do mundo, e eu posso afirmar com certeza absoluta que nós brasileiros trabalhamos bem demais, cara. A gente é muito dedicado no que faz, a gente realmente dá o coração no trabalho que a gente está fazendo. Então, o empregador de lá de fora enxerga isso tão bem quanto o empregador daqui de dentro, às vezes até melhor. Então, muitas vezes as pessoas ficam um pouco receosas, achando que não são boas o suficiente. Talvez um americano que está lá fora consiga fazer um emprego melhor do que ela, ou um europeu. Cara, a gente não perde em nada em questão de capacitação. A gente está bem lá em cima em questão de qualidade de serviço. Então, é, é quebrar essa barreira mesmo de que você não consegue, porque a gente consegue sim. Às vezes é só essa porta que ainda não se abriu para a gente se jogar aí nesse novo mercado. Perfeito. Bruno, obrigado. Eu acho que aqui a gente fala um pouquinho, né, conversou um pouco sobre a tua experiência e como foi a tua jornada, não só, né, de receber, mas também ela completa. E acho bem inspiradores também, né, porque cada um tem a sua jornada, você teve a sua, e mais do que nunca, eu acho que essa sobriedade, esse pé no chão, eles são bem interessantes e inspiradores de ver, e espero que muitas pessoas também gostem de ouvir um pouco a tua história, se inspirarem e aí ver o que falta ou onde elas estão para mudar a rota ou para repensar ou para investir mais, enfim. Valeu. Primeiro de tudo, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência como pessoal. E acho que uma mensagem para deixar é: espero que mais e mais pessoas se juntem, né, nessa jornada de mostrar o que é que o Brasil tem de tão bom para o mundo lá fora, né? Porque a gente não é só praia, a gente não é só futebol, a gente tem uma série de pessoas muito boas, muito capacitadas e que estão aí loucas só pela oportunidade de mostrar a capacidade delas. Então, tomara que esse material possa trazer mais pessoas, né, para esse mundo tão grande que a gente tem. Obrigado. Bom, acompanhe esse e outros vídeos da série, veja a jornada inteira, também comece ou continue na sua jornada internacional. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.